Meus irmãos, uma nova identidade. É uma reflexão. Lá a gente tem 1 hora para pregar, 1h30 quase. Lá você, tem tempo, não fica, se solta mesmo lá. Anda, pau. Aqui a gente vai terminar rápido, né? Mas uma nova identidade. E quem é que conhece o texto de 2 Coríntios 5,17? Vamos todos fazer a leitura? Pode colocar aí, varão. Sentado como estão os irmãos, com muita reverência, vamos ler o texto que está em 2 Coríntios 5,17. Capítulo 5, verso 17. Todos juntos, vamos lá? E assim... O zelo apostólico. O zelo do apóstolo Paulo. Uma das figuras, sem sombra de dúvidas, mais notável, vamos dizer assim, do Novo Testamento. O maior missionário. Ele escreveu nada mais, nada menos que a metade do Novo Testamento. As 13 cartas paulinas. Homem cheio de Deus. Quem era Paulo? E ele teve uma transformação, uma metamorfose tão grande, tão radical, que agora para ele o viver é Cristo, morrer é lucro. Ele quer fazer a obra de Deus a todo custo. Uma nova identidade. Quem era Saulo e agora quem é Paulo. E se você pegar material, quiser ler sobre o apóstolo Paulo, você vai encontrar muita coisa. Presta atenção apenas nesse pequeno trecho. Eu fiz um resumozinho. O apóstolo Paulo também é chamado de Saulo de Tarso, sim ou não? Todo mundo conhece. O livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, conta a história de Paulo e as suas viagens missionárias. Até quem diga que não foram 3 cartas. Houveram 4 cartas missionárias dele. Ele viajou e levou o evangelho. Uma das figuras mais importantes do Novo Testamento. Aí alguém diz, pastor, o mais importante é Jesus. Sim, irmão, estou falando de missão, de chamado, de dedicação, de vida com Deus. Porque a gente, se fizer um elogio, tem que ter cuidado. Irmão, vamos falar para Jesus, viu? Eu sei, varão. Mas tem aquelas pessoas que Deus chama, que se dedica, que se empenham, que trabalham, que, sabe, é vigília, é cansaço, morre pelo evangelho. Se a gente não valoriza, Deus valoriza muito essas pessoas. E aqui Paulo, Novo Testamento, sua vida teve uma reviravolta radical. Falar de uma nova identidade sem falar de Paulo é arriscado, a gente está deixando muito material de lado. Realmente um novo Paulo. Ele consentiu na morte de um diácono, sim ou não? Ele consentiu na morte de várias pessoas da igreja, perseguia a igreja, fechando porta das igrejas. E Deus chamou esse homem, levou uma queda do cavalo, perdeu a visão e nunca mais foi o mesmo. Nunca mais tornou-se essa figura que a gente conhece. Então, aqui diz que a reviravolta radical da sua vida, que ele era perseguidor dos cristãos, tornou-se o maior missionário do evangelho do mundo antigo. O maior. Nunca mais se levantou nenhum missionário semelhante a Paulo, viu? Que Deus falava, e acredite, levava ele até o 3º céu para falar com ele. Quando ele orava e a oração não respondia, aí Deus, espera aí, minha graça e basta. Eu não vou responder, mas eu vou te dar graça para você suportar essa luta. Às vezes a gente quer que Deus responda e Deus vai dizer não. Mas sabe de uma coisa? Deus vai me dar graça para eu suportar essa prova. E Paulo aprendeu isso com a mensagem de Cristo. Então aqui a gente vê, sem sombra de dúvida, o maior missionário. E tem alguns títulos que o apóstolo Paulo tem e a gente não pode ignorar. Judeu, cidadão romano, nasceu em Tarso, atual Turquia. Tem uma série de informações sobre esse homem que é história a vida desse homem de Deus. Por volta do ano 5 depois de Cristo, ele era da tribo de Benjamim, era fariseu, hebreu dos hebreus, está na Bíblia tudo isso, né? Está escrito. Ele também, a sua cidadania, estudou debaixo da autoridade de Gamaliel. Lembra isso? Está lá em Atos também. Era um homem preparado e a sua cidadania romana lhe deu status, privilégios especiais, até na pregação do evangelho. Ele era cidadão romano e quando precisava, ele usava esse status para isso. A conversão dele, inicialmente foi um feroz perseguidor e sua vida mudou drasticamente
quando, a caminho de Damasco, teve uma visão de Jesus. Ficou cego e depois foi batizado por Ananias. A partir daí, tornou-se um dos principais líderes do cristianismo. Tudo isso o apóstolo Paulo. É mais, é um capítulo que a gente fica quase cansando de ver o que é que Paulo fazia. A sua vida incansável. Ele era escritor. Sabia que Deus usa também servo dele para escrever, doutrinar? A gente está vendo aí, né? O dom do pastor Abisaí está sendo aí, encantando toda a igreja. Escritor, já vem muito, é só um começo. Deus vai fazer muito mais coisa. Paulo era um escritor. Além de ser um excelente pregador. Pregava onde quer que chegava. É um rei, Paulo quer que tenha um prego para reis também. Jesus botava para pregar. Pregava para as pessoas assim, pelo um homem que vivia fazendo a vontade do Senhor. Esse é o apóstolo Paulo. Ele diz assim que o crente tem que ter uma nova identidade, uma nova criatura. Ele chega a dizer para aquela igreja de Efésios: quem mentia, não minta mais. Quem roubava, dentro da igreja, não roube mais. Quem vivia fofocando, não fofoque mais. Você agora é uma nova identidade em Cristo. A gente teve café com Jesus lá, todo dia, né? O café de Jesus foi sexta-feira, sábado e hoje, né? O ano passado foi café com João. Esse ano foi café com Jesus. A gente sempre citava um evangelho de João. E hoje foi com Jesus e eu falei no primeiro dia, né, quando Jesus disse, eu sou o caminho. Ele se apresentou como o caminho. Os adolescentes, o caminho é Jesus, viu? Qualquer outro atalho, o beco é sem saída. O caminho é Jesus. Vocês querem vencer de verdade? É Jesus. Diga para o outro, ele, o caminho é Jesus. O restante é beco. Há caminhos que parecem bom, no final são morte. Primeiro café, isso é em jejum, viu? 6 horas da manhã, 6h30, culto matinal. Aí Vilma fez, só assim você vem para o matinal com o pastor Samuel. Eu disse, eita, lá Vilma não perdia tempo, né? A conselheira, os adolescentes ri, brinca, leva de boa e vai aprendendo. Segundo dia, primeiro foi João 14:6, segundo dia, a gente falou em Mateus 5:13 e 14. A identidade, sal da terra. Vocês também são o quê? Luz do mundo. Se o sal não salga mais, para nada presta. Senão para ser lançado fora e ser pisado. Ele não quer ser pisado por ninguém. É salgar, é ter identidade do novo nascimento. Irmãos, imagina, olha, acampamento, na verdade, é um grande congresso, é um seminário. Toda hora com palavra, mensagem. E quando a gente termina, quase 9h30, PG! Aí todo mundo sai para os grupos. É uma coisa linda. Tá os adolescentes para um lado, aí faz uma turminha embaixo da árvore, outro vai para o outro lado, que o lugar é muito espaçoso, ó. PG, mais 1 hora de estudo. Tá? O pai e a mãe que não vê isso, Jesus tem misericórdia. Incentive para que possa aprender. Mas olha, falando ainda de Paulo, e eu estou preocupado com a hora, então tem ele era um grande doutrinador. O Novo Testamento atribui para Paulo 13 cartas, 13 epístolas, sendo uma fonte essencial da teologia cristã. Suas ideias influenciaram profundamente pensadores como Agostinho e Lutero. Tem um detalhe, Atos não foi escrito por Paulo, mas fala de Paulo o tempo todo, das viagens missionárias de Paulo. Então Paulo ocupa o Novo Testamento. Então a gente aprende demais com esse servo de Deus. E se quiser você saber mais, tem muita coisa. Pesquise. E aqui eu estava observando esse tema e essa divisa nova criatura. Você, em algum momento na sua vida, Paulo recomeçou tudo do zero, viu? Ele era bem pregado, tudo tal. Se bem que o pastor Abisaí, ele trouxe uma mensagem que acho que nunca mais ninguém vai esquecer sobre Moisés. Os adolescentes foram para o Egito, lá para o Rio Nilo. Mas foi mesmo, viu? Ver o bebê Moisés e por que Deus guardou Moisés. E por que Deus guarda vocês, ele dizia. Por que os pais de Moisés arriscaram a vida para salvar Moisés? E por que os pais de vocês arriscam tudo por vocês? O Abisaí deu uma viajada, que eu disse, eita, e foi lá, ó, navegando para a glória do nome de Jesus. Eu acredito, irmão, que é muito aprendizado. Mas eu faço uma pergunta a você. Sinceramente, você já começou do zero?
Vinha caminhando, você olha para trás, tudo dando errado, e quis recomeçar. Muitas pessoas que começam assim. Minha vida está dando tudo errado. Então, a partir de agora, eu vou mudar. E procura uma nova identidade, e procura uma nova forma. A gente percebe aqui que Deus, ele nos dá uma segunda chance. Quem era você antes sem Deus? Sem Deus no mundo, sem Cristo. E agora uma luz acende e a gente começa tudo de novo. Não apenas recomeçamos, mas nos tornamos uma nova criação. Paulo diz, é uma nova criatura. Ele insiste, e a gente vai entender aqui. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele declara com autoridade, se está em Cristo. Presta atenção para a gente não perder de vista. Não é se está na igreja. Às vezes a gente está na igreja, mas não está em Cristo. Que coisa, né? Não é se está numa religião, que às vezes é religioso desde pequeno, mas não está em Cristo ainda. Até escuta a palavra, mas não é de Cristo, não tem intimidade, é apagado, é chateado, é a coisa que não flui. Só pode estar fofocando, isso não é de Cristo não está em Cristo. Misericórdia. Pode estar em qualquer coisa, menos em Cristo. E aqui a gente vai ver que não se trata apenas de uma reforma, mas de uma transformação radical. Não é uma fachada sobre uma estrutura velha. É tudo que acaba, é desmoronar tudo para fazer tudo de novo. Deus quer fazer isso na vida da gente. É assim o que diz a palavra. E o fundamento, em primeiro lugar, para que isso aconteça, o fundamento é Cristo. Não tem outro fundamento. Paulo disse, se alguém vier, um anjo do céu, e pregar outro evangelho, além do que está proposto, seja anátema. Paulo também fala sobre isso. O evangelho é Cristo, irmão. Não é do tempo de igreja, acaba com isso, não é a minha sabedoria, chega a dar arrepio. Não tem não, varão. É Jesus que ele, se quiser, ele tira nosso pensamento, nossa mente, e tu fica no zero. Paulo ficou apagado, não era, doutor Paulo? Ficou no chão caído. Ficou cego. Foi necessário ir para cada Ananias, para Ananias orar e ó, a escama cair. É outra criatura. É outro homem. É transformado, ele pode falar sobre isso. Tem gente que não muda, precisa estar em Cristo. O grande desafio da gente, com os adolescentes, a gente precisa pregar isso de igreja também, é falar de transformação verdadeira. Não aquela transformação que passa apenas num culto. Ai, que culto lindo e tal, quando sai a mesma coisa. Não é isso não. Paulo está falando da transformação, é em Cristo. O que é estar em Cristo? Pelo menos 3 alternativas daqui, a gente pode pensar 3 pontuações. Identificar com sua morte. O velho homem foi crucificado. Está lá em Romanos capítulo 6. Todo o meu pessoal que passou por batismo pela nossa classe, a gente fala de Romanos 6. Que o homem morreu no batismo. O que é que a gente diz quando vai batizar? Morto para o mundo. Então não esquece. Ressurgindo para uma nova. Então o batismo tem esse simbolismo. E Paulo tratou disso. Capítulo 6 de Romanos é muita coisa, irmãos. Ele diz que o salário do pecado é o quê? A morte. E como é que nós estávamos? Mortos. Eu tinha um professor de hebraico lá no seminário que ele dizia, já viu algum morto pedir alguma coisa na hora do está demorando o enterro, acelera mais, canta. Você já viu fazer isso? Quem faz é quem está vivo. O morto não faz nada. E a gente estava morto. Não é 10 Pai Nosso que estava orando, 10 Ave Maria, 10 não sei o que te salvou, não. Foi Jesus que fez isso. Porque o morto não opta por nada, o morto não sabe de nada. E Paulo diz, Efésios 2:1, coloca aí, por favor. Efésios capítulo 2, versículo 1. Tem muitos textos. Quem somos nós, irmãos? Mortos. Olha, e lhes deu vida. Quando vocês estavam as transgressões dos seus pecados. Deus é bom, muito bom. Diga assim, Deus é bom, diga assim, Deus é bom, Deus é bom. Você sem valer nada. Hoje você é o bambambam. Eu estou inspirado, eu sei Deus. Sabe não, irmão. A tua inspiração acaba em 1 segundo. Até Jesus se aborrecer contigo, que eu espero que não faça isso, viu? Aí tu vai ver o teu tamanho, qual é e o meu. E Paulo é muito humilde, ele ganhou muito ponto diante de Deus. Nós estávamos mortos, acabados, e ele deu vida. Veja o verso 2. Nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe, a potestade do ar, do espírito que agora atua onde? Você também não era desobediente? Tinha 2, 3 homens, 2, 3 mulheres, ou não era?
Tudo era pouco para você? Tem experiência para contar, viu? Era a sua vida assim. Ou uma caneta, eu vi um colega meu que era funcionário público, assim, ó, pessoal, pensa que a corrupção começa lá em Brasília, que aqueles grandes golpes, dinheiro na cueca, começa numa caneta que está no birô, nem é só, você bota e guarda. Um clipe, se você vai e guarda. Não é teu aquele clipe, a não ser para você usar. Eu tinha um colega que ele tinha um costume terrível, mas eu não vou contar toda a história não. Sabe o que é que ele acumulava? Papel higiênico. Ele ia para dentro do banheiro, pegava o rolo e guardava aí. A casa dele estava um quarto assim, ó. Um belo dia, Deus usando lá, ele era crente, viu? Diácono, viu? E um belo dia, a gente pregando lá, Deus falando de uma forma tremenda, ele se entregou. Todo mundo ficou de, meu, esse irmão não é diácono, faz tempo, e ele se entregou. Coisa chata, né, irmão? A esposa dele estava lá nesse dia, era da Polícia Federal. Todos os dois já estão guardados no céu. Foi muito tempo isso, nunca mais esqueci disso. Aí a esposa dele disse assim, ele não vai lhe contar não, mas eu vou dizer, ele tem um vício. Ele é crente, ele ajuda na igreja, ele canta, ele prega e tudo. Mas ele não pode ver um rolo de papel higiênico. Eu disse, volte. Coisa, né? Cheia de... Diz que quando abre um quarto, é tanto, irmão. Agora imagina, um Barnabé que eu digo, funcionário público, a gente fala isso, com mais de 35 anos, 40 dentro de uma empresa. Levando todo dia um negócio para casa. Eu, hein? Olha, é tanta gente que está na igreja, mas não está em Cristo. Continua com os viciozinhos, continua com aquela fofoca básica, continua falando do irmão de novo, continua com a mesma coisinha, continua. Está na igreja, mas não está em Cristo. E nem vai morar no céu, ainda mais isso. Viu? Capítulo 2 todinho é muita coisa, mas deixa eu falar outra coisa também, o fundamento é estar em Cristo. Presta atenção. Adolescente foi caldo grosso lado, pensa que foi fácil não, viu? Foi coisa lá, e eles lá mergulharam. Para a glória de Jesus. Olha, não só se identificam na sua morte, mas tem participação na sua ressurreição. Recebemos vida nele. Romanos 6,4. Coloca aí bem rapidinho, varão, para a gente entender melhor esse fundamento, que é estar em Cristo, morre com ele e ressuscita com ele. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória de Deus Pai, assim você e eu, também nós, andemos em novidade. Uma nova identidade. Uma nova vida. E ainda ele fala que o fundamento não apenas na morte e na ressurreição, mas a união espiritual. Somos membros do seu corpo. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, 27, fala que nós somos membros um do outro. Irmão, você sabia que você tem que ajudar seu irmão? Se um membro sofre. Agora mesmo eu peço oração pelo diácono Valdomiro, que foi aqui da nossa igreja, né? E a irmã Ruth ligou e pediu oração e pediu para falar para a igreja também. Ele está numa situação muito difícil, possivelmente amputando o pé, né? Porque piorou bastante. Ela disse, pastor, a gente não queria isso, mas vai ter que amputar, senão morre. Eu tive essa experiência com meu pai, com meu avô, diabetes, cano verde, necrosado, só dor, não tem nada que cure. Aí o médico, se a gente somos membros do corpo, o apóstolo Paulo fala, usado pelo Espírito Santo, que nós somos um corpo. Você precisa da sua mão? Preciso não, eu faço tudo com a mão direita, não precisa da mão esquerda. Mentira sua, você precisa. Você precisa do seu pé? Precisa. Precisa do olho? Precisa. E a gente despreza abertamente o outro. Pecado que nós cometemos. É uma falha nossa. Como se nós fôssemos autossuficientes. Se hoje, qualquer um de nós aqui, você que está em casa, perder um membro do seu corpo, você vai sentir. Interessante que papai foi para a cadeira de roda sem uma perna, ele sentia o dedo coçando. Porque o nervo ainda apontando como se ele tivesse um dedo e ele coçando. Irmãos, não vamos fazer isso com nossos membros. Se a gente puder, vamos ganhar de novo, sabe? Porque essa é a missão da igreja. É o ministério da reconciliação. Acredite, amputar, tirar, não vai ser só se for o jeito. E Deus sabe como trabalhar nisso aí. Mas deixa eu seguir o seguinte, o fundamento está em Cristo. Diga assim, o fundamento está em Cristo. Segundo lugar, a transformação. Diga assim, o velho passou.
Eu não olho de lado, porque pode ter um irmão com a idade e pode pensar que você está falando dele. Mas o velho homem aqui, o velho passou. Entendeu? O irmão mais, né, idoso, para ficar bem tranquilo, não tem de você. Então, da velha vida, os velhos hábitos. Agora é uma nova criatura. E o velho passou. Paulo diz, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas. Então, irmãos, é tão clara essa mensagem, eu poderia tratar mais. As coisas velhas passaram, igreja. A natureza pecaminosa, o que é coisa velha? Aquela natureza que você tem que levar um negócio. Outro dia eu estava conversando com o irmão, ele disse, pastor, sem querer, uma vez, eu peguei um prato da igreja e tal, ele contando a experiência dele. Aí, quando eu estava em casa, eu sabia que não era meu, eu estava em casa, eu esqueci, eu levo amanhã, eu levo depois, esqueceu. Aí aconteceu uma determinada coisa, uma festa, aí disseram, faltou os pratos, aí alguém foi lá e disse, ó, tem esse prato aqui. Ele falou, não, esse prato não. Esse prato aqui é especial, esse prato é da igreja, eu não vou usar aqui não. Eu não quero o dedo escrevendo na parede da minha casa não. Isso é um crente, irmão. Isso é gente temente a Deus. Isso é gente que crê na palavra. Eu não vou ficar nada que é meu. Não é meu, então não é meu. Tem pessoas com coragem de levar uma panela de pressão. O sangue de Cristo tem poder. Como é isso? E levar outras coisas? E, irmão, quando essa panela de pressão explodir, você vai ver, viu? A inclinação para o mal nos escraviza, já passou. Nós somos agora uma pessoa nova. Diga para você agora é uma nova criatura. Diga para isso. É uma nova criatura. Olha, não só isso, preste atenção. A culpa e a condenação, o peso do passado que me atormentava, já passou também. Eu sou livre em Jesus Cristo, Paulo está dizendo. Já passou. Não tem que se atormentar, você pode até lembrar, mas Deus me libertou. Hoje eu sou liberto pelo poder do sangue de Jesus Cristo, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Eu era, já não sou, tenho uma nova identidade. Tenho minhas fraquezas, tenho minhas falhas, mas eu sou. Não vou fazer aquilo que Deus não agrada ao Senhor. Nova criatura, é disso que Paulo está falando. Tem a identidade antiga. Qual era a identidade antiga sua? Pensando num ponto de vista espiritual. Aqui a gente diz, o filho da ira, nós éramos filho da ira, Paulo diz. Veja aí, a gente não leu o 3. Por favor, Efésios 2:3, porque esse texto, essa mensagem, Paulo está baseando as suas cartas. Olha, capítulo 2, versículo 3, exatamente. Entre eles, também nós andávamos no passado, segundo as inclinações de nossa carne, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dos pensamentos, e éramos por natureza filhos de quê? Como também os de hoje que andam em desobediência. Mas Deus é misericordioso. E agora, os padrões do mundo, o costume do mundo era o que a gente vivia. E agora não mais assim. Paulo disse assim, agora não vivo mais eu, mas Cristo está dentro de mim. Por isso que eu não faço o que o mundo faz. Quando eu estou sozinho, Cristo nunca me deixa sozinho. Ele está comigo. Ele não me deixa. Muita gente não sabe o que é isso. Entraram dentro do evangelho, da igreja, mas o evangelho nunca entrou no coração. Porque se entrasse, não dava tanto trabalho. Veja o que é que o texto fala, viu, irmão? Identidade antiga, filho da ira, já passou. Padrões da vida, hábitos, costumes, já passou. Quando estamos em Cristo, ou quando entramos em Cristo, Deus não apenas perdoa, Ele faz uma mudança. Ele muda tudo. O passado não define mais quem você é. Sua história não é dita, não dita seu futuro. O que passou não vai ditar seu futuro. A morte de Cristo foi suficiente para liquidar toda a tua dívida. Você está liberto no nome de Jesus Cristo. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nenhuma. Nova identidade, gente, é diferente. Imagina só, acampamento todinho com esse tema. Você tem uma ideia como foi? E a gente vê, aí o pastor Abisai perguntou, ele fez uma dinâmica lá na mensagem, e saiu, que a nova tal, você já mudou, quem tem identidade? E tinha dois que não tem ainda, né? Todo mundo tem identidade e tinha dois que ainda. É bom tirar. Quem já trocou a identidade? Aí ele foi, né, criativamente, começando tal. Aí ele pergunta, e quem já está sem Cristo? Quem está em Cristo é assim, quem está em Cristo? É um adolescente, ele, o que é que você acha? Aí cada um passava, vai para o inferno. Um disse lá, ixi, meu Deus, foi direto ao ponto, viu?
vive uma vida má, vive uma vida se enganando. Um adolescente lá. Aí fala, servo, vem dentro da igreja, mas não quer nada com a igreja. É tudo o contrário, porque é do mal. Pergunta aí, depois da teu filho que foi. Eu não vou dizer quem foi, não, mas foi usado, viu? Vamos lá. A hora está dizendo que a gente tem que ir, eu tenho que ir embora para lá. Almoçar lá, o almoço lá tá top, viu, irmão? A cozinha lá. Eu não troco essa rua por lá, tô doidinho para ir para lá, tá top. Vamos embora. A realidade de quem está em Cristo. Tudo se fez. Olha, as coisas velhas, o velho já passou, a velha, tudo, as coisas velhas, né? Não estou falando. E tudo se fez novo. Pior coisa é você estar com uma coisa velha dentro de casa. O celular quebrou, está velho e você guarda ele. Para que guardar? É bateria velha, é ferro velho, é uma desgraça. Tem tanta coisa velha dentro de casa. Tem uma vez o irmão que disse, eu vou tirar o que não presta mais dentro de casa. Foi um carro de mão, viu? Tem bola furada que está lá, nem remendo tem mais, está lá. Tem bola de gude, já da antiguidade, sei lá. Coisa velha, não sei por que guardar essas coisas velhas dentro de casa. Bendito seja o nome do Senhor. Olha a realidade, tudo se fez novo. Natureza nova, somos participantes agora da natureza divina, nós somos agora de Cristo, parecido com Jesus, para a glória dele. Você agora prega, você agora fala, você agora canta, você agora discipula. Você não é mais vingativo, você agora entrega a Deus. Alguém aprontou contigo, você sendo, sabe o que você faz? Eu entrego você a Deus. Acabou, irmão. Pensa, não fica discutindo, não, eu sou inocente. Começa a falar, eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente. E o negócio lá não para nunca. Você entrega a Deus. Faz uma experiência, entrega a Deus que estão falando de você. Você vai ver o que é que vai acontecer. Nova natureza, participante agora da natureza divina. Novo coração. Deus remove o coração de pedra e dá um coração de carne. Ezequiel 36, 26 fala sobre isso. Novo espírito. É um espírito diferente que habita em você agora. Os que estão na carne, Romanos 8:8, não agrada a Deus, mas quem está no espírito, ó, Deus se agrada. Vamos lá? Novamente, a mente de Cristo é formada em nós. Começa a pensar nas coisas espirituais. 1 Coríntios 2,16. É porque é muita informação, mas pense, viu, irmãos? Para a gente analisar tudo isso. Um novo destino de condenação para herdeiro do céu agora. Você estava condenado para ir para o inferno, Deus mudou a direção, ó. Agora é para o céu. Aquele ladrão na cruz do Calvário estava direto para o inferno. Aí nós falamos, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus acabado, crucificado, sofrido, ele acreditar que Jesus é rei. Jesus fez, é mesmo, você quer isso? Quer? Então, hoje mesmo, você vai estar comigo no paraíso. Vê que direção radical é quem está em Cristo, irmão. Fique tranquilo. Um irmão perguntou a mim assim, estava desviado. Pastor, estou cheio de bronca, ore por mim, lá na repartição. É bronca por todo lado. Agora, a mesma coisa, depois dessa bronca todinha, ainda vou para o inferno. Eu disse, irmão, não é isso que Deus quer não, para você não. Eu estou com essas broncas todas que nunca para. Família perreia, tanta coisa. Ainda estou dizendo que vai para o inferno. A palavra diz, você tem que crer em Cristo. Eu falei, Carlão, ainda vou para o inferno. Eu disse, se você não aceitar Jesus, vai. Não aceitar Jesus, ou não. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém. Então, sem Jesus, irmão, acabou, sim. Terminando, vamos terminar, né? Uma evidência de que é uma nova criatura. Você quer evidência? É um ponto muito importante dentro dessa reflexão da nova identidade. Somos novas criaturas. Isso precisa ser visível, viu? Interessante que tem uma filha de um pastor lá chamada Mel. É o pastor Messias. Mel, o pastor deixou lá e foi para o Ceará, que ele é implantador de igreja, e Mel está por lá. Parece que ela tem 13 anos. Ela é muito dinâmica, ela é curiosa, ela fica. Inclusive, ela hoje vem para cá do pastor José, porque ela está indo para outro acampamento, passar mais uma semana. O pai aproveita as férias de Mel para botar Mel em acampamento. É muito esperto esse pai, viu? E ele vai acompanhando. Aí ela perguntou, estava eu e Marisa conversando, ela falou, pastor, posso lhe fazer uma pergunta? Eu disse, pode, minha filha, pode. Olha, é o que eu não estou entendendo. Essa nova identidade tem que ser externa ou interna? Como é que começa? Olha que menina. Isso desenvolveu uma conversa tão longa, viu? Quais sinais? E a gente já está com essa nova identidade. Eu estou com dúvida. Sim, ela falando do jeito dela. Que é muita coisa, muita informação, viu? É muita informação. E a gente conversou. Mas olha bem, evidência
A vida que prova a mudança. Veja, novos afetos. Amamos o que Deus ama e odiamos o que Ele odeia. É desse jeito. Você não vai estar mais no pecado, você não vai estar na orgia, você não vai estar... Tudo que Deus odeia, você não quer mais. E tem gente que não vai gostar de você por causa disso. Mas o que é que você pode fazer? Lamento, sinto muito. Mas eu não participo mais disso. Eu agora tenho novos afetos, mas também novas aspirações. Buscamos as coisas que são do alto e não da terra. Irmão, eu sei que é necessário a gente fazer alguns investimentos aqui, a gente trabalha. Mas tem gente que é uma coisa, é outra. É um emprego, é 2, é 3, é 4. Se tiver, tem 5. É uma casa, é 2, é 3. É muita coisa. Irmão, eu sei que a gente... Mas às vezes é tanto cansaço que isso vai dar. Tanto cansaço. Aí ele diz que se já ressuscitasse com Cristo, presta atenção no que é que Paulo diz. Busca as coisas que são de onde? Do alto. Isso aí, se aprofundar nisso, a gente vai ver. A gente passa o dia todo buscando coisa na informação, na internet, definição disso. Vai lá no Google e tanta coisa. Busque a Deus. É o conselho que a gente falou para os nossos adolescentes, para a igreja também aqui. Novas aspirações. Agora tem uma coisa importante, ó. Novos relacionamentos. Quem disse que você vai continuar na roda dos escarnecedores? Quem disse que você vai permanecer naquele grupo de WhatsApp que não presta para nada? Só sai coisa feia e você está lá. Se você não bota assim, você é chato. Por que você está ali? Sai. Pede licença e sai. Não está fazendo nenhum bem para você esse grupo do WhatsApp. Aí no final perguntaram aos adolescentes, quem vai sair do grupo do WhatsApp? Levantaram a mão, metade, viu? Eles saíram, viu? Entenderam, sai muita explicação à luz da Bíblia. Você agora não tem mais participação com as trevas. Você agora participa com as coisas de Deus. Se você participa com as trevas, é porque você não nasceu de novo. Se tem prazer. Novos relacionamentos, perdoamos como fomos perdoados. Efésios 4:32. Para de ficar implicando. Você já perdoou. Sabe, irmão? E agora é nova vida, é para frente. Não só 7, 70 vezes 7. A gente sabe disso, mas continua às vezes fazendo as coisas erradas. Novos propósitos. Vivemos para Cristo e não para nós mesmos. Paulo diz isso em 2 Coríntios 5:15. Não vai dar para toda explicação, mas olha. Novo testemunho. Sabe como é que você vai viver agora a sua vida? Anunciando o evangelho. Um crente que diz que nasceu de novo, não prega, olhe, viu? Ele não fala do céu para ninguém, é sério. E você vai passar uma eternidade lá, não vai dizer a ninguém. Onde você vai passar a eternidade, é estranho. Paulo diz que a gente anuncia, se eu anuncio o evangelho, eu não tenho que me gloriar. Pois sobre mim pesa essa obrigação. E ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Aí fica cubando. Minha avó é que dizia isso. A gente fica cubando a vida dos outros, cubando a vida dos outros. É aquela pessoa especialista em olhar. O olho é assim, um raio. Não escapa nada. E depois em casa se aprofunda com o marido. Vai levar isso para a tua casa? Não leva lixo para a tua casa, não leva a palavra de Deus. E tem uma mente perturbada. E fica procurando entender, chama um, chama outro. Chama Jesus para tu ver a diferença. Crente antigo, né? Às vezes crente antigo a gente precisa ver isso aqui. Vamos ficar de pé, por favor? E quem está em Cristo, irmãos, para terminar, vivendo a nova identidade porque tem um chamado. Como viver essa nova identidade no dia a dia? Renove a sua mente diariamente. Como é que pode renovar? Eu perguntei a um adolescente, perguntei a 2. Como é que eu posso renovar a mente diariamente? Como que alguém quer arriscar? Como é que você pode renovar a mente diariamente? Lendo o quê? É simples, irmão. E o que mais? Como é que você quer renovar a vida todo dia se nem ler Bíblia? Coitado, não vai renovar nunca, irmão. Pega o celular, vê todas as notícias, vê todos os nomes dos jogadores, sabe até o nome do jogador de Marrocos, não sei de onde, mas não sabe o nome nem dos discípulos. Você pensa que acabou a festa para os fanáticos? Vão lá, tudinho ligado, chega, estão com o olhão assim, ó. Misericórdia, viu? Procura te dedicar, irmão, renove a tua mente. Só vai acontecer se você ler a Bíblia, a palavra de Deus. Outra coisa, rejeite mentiras do inimigo. Você não é mais escravo do pecado. Irmão, obrigatoriamente, quem quiser, vou dar uma sugestão, um conselho, porque eu não vou poder ler agora por cada hora. Lê Efésios 4, pelo amor que você tem a Deus. Efésios 4. Para você ver o que é estar em Cristo de verdade.
Efésios capítulo 4. Só para dizer a você, para você não ficar perdido. Está aqui, ó. Capítulo 4. Fala sobre a nova natureza. A partir do verso 17. Só para você não se perder. Efésios 4, 17. Não viva mais como o povo do mundo, Paulo está dizendo aqui. Por favor, não viva como os gentios. Não viva mais como essa pessoal. Não viva na vaidade. Não viva dos seus pensamentos malignos. Deixe isso, abandone isso. Você agora é alguém novo. Mas infelizmente, tudo começa, a semana começa de novo. Aí só vem sonho ruim. Rejeite mentiras do inimigo. Recuse a identidade antiga. Não se chame mais pelo que você era. Acabou. Você agora é uma nova criatura. Eu não sou mais um endemoniado de gadareno. Eu agora pintei o meu cabelo, estou em perfeito juízo e vou voltar para casa. Tchau cemitério. Eu não vou mais morar ali. Porque Cristo entrou na vida dele. É inadmissível uma pessoa dizer que está em Cristo e continuar do mesmo jeito. É inadmissível. Rejeite a antiga identidade. Reivindique quem você é agora. Me dá poder de filho, Senhor. Eu sou teu filho. Eu não sou mais das trevas. Me dá poder de filho. Eu quero sentir tua presença no meu coração. Agora reconheça algo. E não vai acontecer quando o culto terminar aqui, não. Os hábitos velhos vai querer começar de novo. É um processo, tá? Mas comece. Não deixe de ler a Bíblia quando amanhecer o dia. Todos os dias lê a palavra. E ore. Deus vai fazer mudança na sua vida. E sua mentalidade vai mudar muito. Porque agora você está em Cristo. Por favor, irmão, pode inclinar a cabeça. Paulo diz assim: eu esqueço das coisas que ficam para trás. Estou avançando para que estão adiante de mim. Igreja, vamos avançar, igreja. Prossigo para o alvo. A nova identidade é um presente que deve ser apropriado diariamente. Meus queridos irmãos, a mensagem de 2 Coríntios 5,17 é a maior notícia que um ser humano pode receber. Você não precisa continuar sempre como foi. Em Cristo você pode ser totalmente novo. Totalmente novo. O mundo tenta dizer que você é definido pelo seu passado. É mentira. Pelos seus erros. É mentira. Pelas suas falhas. Deus diz que você é definido por Cristo. Na cruz do Calvário. É tudo novo na tua vida. É tudo novo. Teu passado já passou. O velho homem morreu. Não viva mais com ele. Como se ele estivesse vivo. Hoje, nesta manhã, Deus está estendendo a você uma oferta, uma nova identidade, um novo começo, uma nova vida. Você ainda não está em Cristo, então é hora de se entregar. Esse momento é para você crer. E se você crer, você vai ver a glória de Deus na tua vida. Tudo se fez novo. Aleluia. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado porque o acampamento está queimando dentro de mim ainda, Pai. Meu Deus. Ajuda nossos adolescentes, ó Pai. Alguns enfrentam lutas pessoais dentro de casa, tanta coisa. Trabalham na vida dos pais deles, na família. Meu Deus, obrigado porque a mensagem chegou aqui na EBT de uma forma. Eu creio que teus servos entenderam o que é ter uma nova identidade. Agora, Pai, leva-me em paz para o acampamento. Eu quero abraçar os adolescentes, quero ver com o pessoal. E queremos ainda fazer uma reflexão final, segundo a tua vontade. E abençoa teus filhos que estão aqui em EBT, os que fizeram em casa. Que tudo seja conforme a nova criatura está em Cristo Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito esteja sobre nós. E sobre todo Israel de Deus, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida.